tem uma cultura que não para de crescer no campo. Ela torna todas as outras muito mais produtivas. É a cultura da inovação. Descubra tudo o que ela pode fazer pelo futuro do agro na Expo Inter. Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Tá, deu é hoje, tem que virar a chave, esquecer o resto, não tem como adiar, é agora. Voltar a chave aquela utilizada contra o River Plate 3 semanas atrás. É só assim que o Internacional tem condições de encarar a altitude e este Bolívar. Hoje, 19 horas, como jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. É claro que este é o nosso principal assunto, tem o Grêmio também, teve reunião hoje pela manhã lá no CT, provavelmente Renato puxando a orelha dos jogadores. E nós temos uma enquete interativa, dando boa tarde a todos vocês que nos acompanham na TV Bandeirantes e também na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Aí está a enquete na live do YouTube, na aba Comunidades. O que significa para o Inter voltar vivo da Bolívia? Ganhar o jogo, empatar, perder por apenas um gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3... ou perder ainda que por 2 gols. Lucas Dias, enviado especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação à Bolívia, nos traz as primeiras informações do Inter, falando do time. Lucas Dias. Fala, Meneghetti, tudo certo? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Estamos aqui no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra. Tivemos um pequeno atraso no nosso voo, mas daqui a pouco já estaremos embarcando para La Paz, para assim como o Internacional, que chegou há pouco por lá, encarar essa altitude de 3.700 metros acima do nível do mar. Tem esse jogo tão importante hoje, jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores contra a equipe do Bolívar. E falando um pouco sobre o time do Internacional, tá, Meneghetti, eu quero destacar aqui uma possibilidade que a gente até escutou no bastidor. A gente conversou com algumas pessoas na chegada do Internacional ontem na Bolívia, tá? E não dá para descartar, quem sabe, uma mudança nos 11 titulares. A tendência é aquele time que a gente já conhece, o time que enfrentou o River Plate nas oitavas de final da Copa Libertadores, com o Rocher no gol, Bustos na lateral direita, a dupla de zaga Vitão e Mercado e René na lateral esquerda. Johnny como primeiro volante, Arangues, Maurício e Wanderson mais à frente, e lá no ataque Alan Patrick e Ener Valencia. Mas existe uma possibilidade do técnico Eduardo Cudê povoar esse meio de campo hoje, e seria com uma entrada do Bruno Henrique. É um jogador que tem treinado muito bem, tem entrado muito bem nos jogos também, ele tem caído nas graças do Cudê e da sua comissão técnica, ganhado muita moral, e é uma possibilidade, quem sabe, de aparecer na equipe titular hoje contra o Bolívar. Repito, a tendência é o time que a gente passou, mas o Bruno Henrique tem treinado bem, entrou bem nos últimos jogos. Ontem a gente conversava com muitas pessoas que elogiavam muito o Bruno Henrique no bastidor, e existe essa possibilidade de, quem sabe, o Cudê povoar esse meio de campo colocando o Bruno Henrique ou na vaga do Maurício ou na vaga do Wanderson nesse setor de meio de campo do Internacional. Meneghetti. Vocês viram que todo mundo quer aparecer nos donos da bola, até 2 bolivianas, imagino que sejam, passando atrás do Lucas, dando tchauzinho no donos da bola. Sabe que esse programa tem uma audiência gigantesca. Baldasso, eu tenho uma desconfiança de que realmente o Cudê vai mudar o time, de que ele vai colocar Bruno Henrique para preencher esse meio campo, num tripé, Johnny, Bruno Henrique, Arangues e mais à frente o Alan Patrick, dando liberdade para Wanderson, para Alan Patrick chegarem junto com o Ener Valencia e retirando o Maurício. O Maurício, na minha opinião, começa esperando. Mas eu estou completamente a favor de entrar o Bruno Henrique. O Cudê já anunciou que vai recuar as linhas, que não vai fazer marcação sob pressão, que quer dar estofo para o meio campo, quer ter mais qualidade para circular a bola, e o Bruno Henrique tem muita qualidade para isso. Mas eu não abriria a mão do Maurício para isso, porque o Maurício tem uma qualidade importante no chute de longa distância e tal. Lá existe uma condição diferente de velocidade de bola. Não é o Maurício que eu tiraria o Wanderson. Eu tiraria o Wanderson para colocar o Bruno Henrique, mas parece que a tendência é tirar o Maurício. Eu não concordo muito com isso. Meneghetti, momento de apreensão para todos nós colorados. O dia de hoje é um dia absolutamente especial, porque depois de tanto tempo, né, nos últimos anos, não vendo nenhuma perspectiva de algo mais importante, nós temos uma Libertadores que nós estamos disputando, que estamos a 5 jogos do título.
E se a gente pensar numa sequência posterior, que talvez não seja nem o mais adequado fazer agora, mas uma possível semifinal contra o Olímpia, o Fluminense, são times que mais ou menos se igualam, o Inter teria suas dificuldades naturais, o jogo de volta contra o Bolívar aqui, com todo o respeito que o Bolívar merece, eu acho que o Inter vai ganhar. Uma possível final de Libertadores da América, talvez seja com alguém mais forte do que nós, se a gente chegar lá, mas é um jogo só em campo neutro, tudo pode acontecer. É hoje, cara, o dia. É hoje. O problema é hoje. O problema é hoje à noite na altitude da Bolívia. Se o Internacional conseguir sair vivo de lá, e para mim sair vivo de lá é perder por 1 gol de diferença no máximo. Se perde por 2, não é que estaria morto, mas respirando por aparelhos. Se o Inter sair vivo de lá, se o Inter tiver maturidade, qualidade, experiência, inteligência para passar pelas adversidades de hoje, de um time que na sua casa ganha de todo mundo, o Internacional se habilita de vez como um dos grandes candidatos ao título da Libertadores. O jogo de hoje é o mais importante de tudo que o Inter vai enfrentar ainda nessa Libertadores da América e, se Deus quiser, vai ser inclusive chegar à final dela. Mas passar por hoje, sair vivo de hoje, é fundamental. Ribeiro Neto, com Bruno Henrique no time, com o Wanderson fora, ou com o Maurício fora, ou não? Com os dois e Bruno Henrique no banco? Não, eu estou na linha do Baldasso. Eu acho que para ser mais coerente com aquilo que o Kudê quer, que é abdicar da pressão, é abdicar da bola longa, porque quer deixar o time mais compacto, eu acho que ele permanece com o Maurício, que tem realmente o chute de média distância, e abdica de um dos extremos. Tá? Ele pode ter saída para nesse caso, abdicaria dos dois, né? Quem? Abdicaria dos dois, né? Já não vai ter o Bruno Henrique, abdicaria do Wanderson, né? Não, perfeito, mas acontece que o Bruno Henrique vai dar a consistência no meio. Jogaria sem extremo. Jogaria sem extremo. Eu preferia sem o Wanderson. Por quê? Porque o Maurício vai ajudar muito nessa compactação de meio. Né? Se o Internacional quer fazer a bola rodar, ao invés do time correr, a bola correr, eu acho que ele precisa compactar. O Inter, assim, ó, é claro que isso aí nós estamos aqui tentando desenhar a coisa antes, né? Talvez o Kudê, para começo de conversa, abdique de jogo. Ele abdique do jogo. Né? Ele vai tentar controlar a bola e gastar o tempo. Né? Ótimo. E isso aí é uma estratégia. Vai dar certo? Ele não sabe, né? Pô, acontece um gol logo no início, ele não sabe disso aí. Tá? Agora, eu só queria dizer uma coisa ao torcedor do Internacional. Por mais que a gente palpite aqui e tal, depois a gente é cobrado por isso, né? Mas tudo bem, faz parte. Eu não vou superestimar nem o Bolívar e nem a altitude. Tá? É verdade que não existe receita de bolo. Tudo já foi feito, tudo já foi tentado. Ninguém chegou a um denominador comum sobre qual é a melhor maneira de chegar lá e ter desempenho. Eu ainda acho que, tecnicamente, o time do Inter é melhor, mesmo que passe por um mau momento do brasileiro. Acho que a altitude faz a diferença, mas eu não creio que o Internacional volte sequer com perigo de desclassificação de lá da Bolívia. Luiz Henrique Benfica. Sabe que eu acho que faz pouca diferença essa questão de quem sai para entrar, o Bruno Henrique, Meneghetti? Pelo seguinte, tem aquela frase, né? O futebol não tem lógica, mas em La Paz o futebol tem lógica. Em La Paz o Bolívar sempre vence. Venceu o Atlético Paranaense, venceu o Palmeiras, porque não é um jogo de futebol o que acontece em La Paz. Não é uma coisa absurda. O jogador pode não sentir nada aos 90 minutos, como pode sentir com 5 minutos, pode sentir com 30 minutos. Então não há uma estratégia. Nenhum técnico, se falar com franqueza, com honestidade, vai dizer eu tenho a estratégia. Não existe uma estratégia para se jogar em La Paz. Acho que o Internacional vai realmente abdicar de jogar. A entrevista do mercado é clara nesse sentido. É muito clara, não haverá PIX, haverá uma contenção de energias, falou o mercado, vai ficar intocado no seu próprio campo internacional. Não sei se é o correto, porque não há uma lógica que diga o que é correto, o que é incorreto lá em La Paz. Acho que uma derrota por placar mínimo é absolutamente reversível. Agora, eu não tenho realmente esse otimismo do Ribeiro Neto de que o Inter possa, inclusive, voltar classificado hoje. Acho que não. Acho que deve perder por placar mínimo, é duro dizer isso, mas é uma realidade, mas com total capacidade para reverter no Beira-Rio. JB. O que me deixa, de alguma maneira, esperançoso, obviamente não é necessariamente o Inter dentro de campo,
Porque a gente tem uma ilha no Inter que se chama Inter River. É uma ilha. Depois todo o resto é água, todo o resto é água. O trabalho do Mano Menezes é água, o trabalho do Cudê depois do River é água também. Mas a gente tem aquela ilhazinha lá que nós estamos aqui assim, ó, Benfiquinha. Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, ó. Opa, de repente a gente consegue... Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. É preservação ambiental. Talvez a gente coloque aqui e consiga chegar no continente colocando, fazendo uma terrinha aqui e se salve indo para o continente. Onde é que eu quero chegar? A minha expectativa é, os caras me pareceram muito lúcidos. Eu gostei da entrevista do Magrão, que deu uma declaração dizendo, olha gente, diferente de outros times, e é verdade, Bolívar é um bom time. Obviamente que não é o melhor time da América. Não é um time que se não tivesse altitude estaria nas quartas de final. Não é, mas é melhor do que os outros. Então a gente sempre jogou lá na altitude contra times que eram fracos, muito fracos, mas que ganhavam só por contra a altitude, porque eles tinham a batida da bola, porque eles tinham o tempo da bola. E o Inter tem essa noção. Primeiro, vamos aqui, ó, tem isso e esses pontos. A outra, a logística é a melhor que pode ser feita. Os goleiros treinaram com bola de gás hélio, porque a bola ela viaja por mais tempo e cai repentinamente. Então o Inter fez o que pôde. A logística é essa, depois de 12 horas, o Inter vai ficar 10 horas lá. Depois da 12ª hora, na tendência é quando tu sente mais, então o Inter está se preparando bem. E o mercado falou um negócio, eu também vi essa entrevista e eu gostei quando ele diz assim, ó. Eles são times que mais fazem cruzamentos e mais chutam a gol. Mas eles também jogam expostos. E nós treinamos uma jogada, ele não usou o termo treinando, mas ele disse que o Cudê preparou uma jogada, ou seja, treinou uma jogada para surpreendê-los. E aí o Inter vai ter que ser estratégico, vai ter que apanhar e vai ter que ficar insistindo numa jogada, que eu não sei qual é, mas nessa jogada para fazer seu gol e depois, beleza. Sabe, JB, em cima do que tu falou, aí, isso aí eu acho que reforça a escalação do Wanderson, porque eu acho que essa jogada deve passar pelo Wanderson. Acho que não muda o time. Aliás, tem convicção que não muda. Tá, tu acha que joga Maurício, né? E Bruno Henrique é o mesmo time do River. Mas eu não gosto do... Eu fiquei preocupado com o que o Baldasso disse, e o que o Baldasso disse tá ligado, tá calcado. O pilar do que o Baldasso disse é a manifestação do Eduardo Cudê, depois do jogo da derrota para o Fortaleza. Acho que o Internacional não será proponente. Ok, não ser proponente. Mas o Inter não pode jogar com a bola o tempo inteiro no seu campo. Com 20 jogadores no campo do Internacional o tempo inteiro. Então, uma hora a bola vai entrar. E ela vai entrar uma e talvez entre mais de uma. Então, o Inter, Baldasso, em algum momento tem que estocar esse time para que eles, pelo menos assim... Tá, peraí, não vamos nos expor tanto assim, porque daqui a pouco o cara faz um gol e vira um filme de terror. Então, só abdicar de atacar não dá, Baldasso. Não, mas tem que circular bem essa bola. Que seja no campo do ataque. Eu devo ter em campo hoje, se jogar o Bruno Henrique, eu vou ter em campo hoje no meio campo, o Bruno Henrique, o Arangues e o Alan Patrick. Cara, é muita qualidade. É muita qualidade para tu ter um controle de bola, para tu ter uma retenção de bola na frente, para tu ter uma mínima capacidade de fazer a bola correr e não tu correr. Eu acho que dá para valorizar o tempo e a bola tendo jogadores tão qualificados em campo. Esses 3 jogadores que eu citei aqui, eles são muito técnicos e têm muito essa capacidade. Meneghetti, o meu medo... Se o Inter... Cara, a altitude de La Paz, velho, se tu espetar 2 bolas de 30 metros pro Wanderson correr na linha de fundo, pode tirar o Wanderson. Acabou. 2 bolas espetadas de 30 metros pro Wanderson correr a linha de fundo, depois disso tu tira e deixa o tubo de oxigênio do lado. Não dá, cara. É que não depende, dá. Baldasso. É valorização de posse de bola. O Ener Valencia não sente, por exemplo. Os repórteres mostraram durante a semana o Inter fazendo muitos trabalhos de um toque só na bola, para fazer a bola girar. É isso aí. É isso aí. Bola espetada, jogada em velocidade, esquece, é outro esporte. Pra mim tinha que ser proibido, tá? Isso pra mim é doping. É doping, altera a condição técnica, a condição fisiológica, para mim é doping. Mas enfim, é lá que nós vamos jogar. Tem que ser uma estratégia diferente e eu fiquei feliz, tá? Porque o Cudê é meio, entre aspas, irresponsável em relação à sua convicção de jogo. Ele joga daquela forma e dane-se, não interessa se lá atrás eu vou me expor, eu vou pra frente, vou tentar fazer gol. Não, ele entendeu que esse jogo não dá para ser assim. A revisão que ele faz sempre dura 10 minutos, o caso do Inter. Claro. E eu queria que o Paulinho colocasse a nossa enquete interativa para que a gente opinasse o que significaria voltar vivo desse jogo contra o Bolívar em La Paz. Está aí na live do YouTube, na aba Comunidades. Para você que está nos ouvindo também na Rádio Bandeirantes FM 94.9, pode participar, está lá na live do YouTube. Significa ganhar, empatar, perder por 1 gol ou perder por 2 gols, JB? Para mim, o Internacional empatando, perdendo por 1-0, volta vivo. Mas empatando é o ouro hoje. Benfica. Como eu acho muito difícil sequer empatar lá perdendo por 1-0.
Ribeiro. Não tem nenhum problema, pode perder por 2 que classifica aqui sem problemas. Meneghetti, se o Inter ganhar, empatar ou perder por 1 gol de diferença, o Inter não volta vivo, o Inter volta classificado. Se perder por 2 gols, aí volta vivo, mas capengando. Então, por 2 gols. Eu acho, Baldassi, que o jogo é terrível. E eu, ao contrário de ti, eu não acredito em virada de chave. Eu não acho que tem um botão mágico, que tu vai lá, tu vira a chave e agora... Eu acho até que o Cudê conseguiu isso, eu reconheço, contra o River Plate. Mas acho que a fase do Internacional não é boa e a derrota por Fortaleza pressionou o ambiente. Eu estou muito preocupado com o jogo. Eu acho que sim. Eu acho que o Inter não está jogando bem, tirando a ilha citada pelo JB, é verdadeira. O Cudê não conseguiu desempenho no Inter até agora, tirando um jogo, que foi o jogo contra o River em Porto Alegre. Mas aí eu entro na ideia do que o Rico está colocando. Hoje não é futebol, hoje é estratégia. Hoje é estratégia. Hoje é estabelecer uma forma de conter um adversário que tem uma condição fisiológica privilegiada por conta da altitude. O Inter hoje vai pegar uma bola que sai para a lateral hoje. O jogador tem que limpar a mão antes de cobrar a lateral. Quando o Rocher for cobrar um tiro de meta, toma uma água antes, mete um isotônico, aquele que está atrás da goleira. A hora que der uma falta, põe a mãozinha atrás da coxa e fica uns 30 segundinhos parado. Hoje é outra coisa. Hoje é sair. Tu tem razão. Esse é um jogo de comportamento, digamos, argentino. Aquela coisa assim, Ribeiro. É um jogo em que o teu time não sabe respirar lá e o time dos caras respira. E nesse caso, a experiência do time do Internacional pode ajudar, né? Isso é importante, Ribeiro, desculpa te interromper. Porque tem gente que acha que tem que botar os mais jovens para jogar porque eles têm mais pulmão. Às vezes o jogador mais experiente, que conhece atalhos inclusive de preservação física, é muito melhor numa condição dessa do que o guri. O guri que entra espevitado, sai dando pique para tudo que é lado. Eu prefiro os experientes do jogo de hoje. Então é muito bom saber que eu vou ter no time o Bruno Henrique, o Arangues, o Alan Patrick, que é tudo, né? Mercado. Esses caras Não tem uma lógica, como disse o Benfica, porque assim, pode chegar lá hoje ele sentir, mas por exemplo, o Ener Valencia já jogou 2 vezes e fez 3 gols pela seleção equatoriana. Então assim, nas 2 vezes que ele foi lá, ele não sentiu nada. É que o Ener é de Quito, né? E Quito tem de algum modo o seu organismo é mais adaptado. Já conhece um pouco. Eu fui lá uma vez e eu não senti nada, até porque eu estava desmaiado. E aí tu perde, né? Tu não acaba não sentindo nada. Só que assim, não sentiu. Mas, por exemplo, o mercado lembrou um negócio que me pegou. O River, em 2015... Cara, o River em 2015 era um cano, ele foi campeão da Libertadores. O River em 2015 foi jogar contra o San José, que era uma altitude até maior, é coisa de 4 mil metros. E os caras perderam pro San José da Bolívia. Tipo, o River, que é um cano de time. Palmeiras perdeu lá um mês atrás. Palmeiras perdeu lá. Vamos colocar mais do Lucas Dias lá na Bolívia para falar justamente desse tema da altitude. Pois é, Meneghetti, a altitude é uma situação que o Internacional tem, de certa forma, uma preocupação e não é pequena. O Colorado já chegou lá em La Paz. Só ao desembarcar no aeroporto, o Inter já encarou aí uma altitude de um pouco mais de 4.100 metros de altitude. No Hernando Siles, às 18 horas aqui no horário da Bolívia, às 7 horas da noite aí no Brasil, quando a bola começar a rolar no Hernando Siles, são 3.700 metros de altitude, 3.700 metros acima do nível do mar. E a gente falou um pouco sobre o time do Internacional, pode ter uma entrada do Bruno Henrique, mas a tendência é que seja a mesma equipe. Mas a grande mudança que o Cudê vai promover para essa partida, ele já destacou, que é uma postura diferente. O Inter terá uma postura diferente para encarar o Bolívar na noite de hoje, lá em La Paz, no Hernando Siles, nesse jogo de ida das quartas da Libertadores. Essa postura passa por jogar atrás da linha da bola e jogar com a posse de bola. É isso que o Inter vai tentar imprimir, vai tentar fazer contra esse time do Bolívar. A gente está acostumado a ver as equipes do Cudê, obviamente, Meneghetti, que avançam suas linhas, que marcam alto os zagueiros, os laterais e os volantes da equipe adversária. Só que tendo a altitude como um dos principais adversários, além do bom time do Bolívar, que é destacado por todas as pessoas do Inter no bastidor, o Inter sabe que essa altitude pode ser prejudicial se o Inter tentar imprimir o ritmo de jogo que está acostumado. E por isso vai ser um Inter hoje à noite, a gente pode esperar um Inter, e o Cudê prometeu isso também na última coletiva após a derrota contra o Fortaleza, que vai tentar jogar com a posse de bola, controlar o jogo e aí sim tentar alguns ataques para tentar agredir essa equipe do Bolívar. Mas não vai ser aquela pressão desenfreada que a gente está acostumado a ver nos times do Eduardo Cudê. E até sobre o jogo de hoje contra o Bolívar, as dificuldades da altitude, a gente acompanha agora o gerente esportivo Magrão, que ontem na chegada do Inter aqui em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, falou sobre as dificuldades desse confronto. Já tentaram de tudo.
Até brincando que já teve até clube que tomou Viagra, né? Que vascularizava melhor e não adiantou nada. A gente fala até em tom de brincadeira, mas é fato. Não tenho muito o que fazer, isso é de pessoa para pessoa. A gente se programou, falou com o pessoal da preparação física, logo que saiu a tabela, fizemos uma reunião com o fisiologista, com o departamento médico, e a única solução que a gente achou mais viável era chegar no dia, era viajar no dia, porque segundo relatos médicos, 10 horas depois o corpo começa a sentir mais. Então a gente optou por viajar no dia. Não sabemos como cada um vai reagir, mas é um risco que se corre quando joga na altitude. Feito, Meneghetti, um abraço para você, todo mundo que está aí no programa, quem está nos acompanhando nos Donos da Bola, na sequência já embarcando para La Paz, e aí a gente vai encarar, assim como o Internacional, essa altitude, e convido todos a ficarem ligados aí nesse restante de Donos da Bola na TV e na Rádio Bandeirantes, e também na nossa programação, que vai ser uma cobertura completa, direto aqui da Bolívia e na sequência direto de La Paz, para contar tudo de Bolívar e Inter, jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Um abraço, Meneghetti. Grande Lucas Dias faz um trabalho excepcional para os veículos da Band RS no Internacional nas quartas da Libertadores. Pois não, Benfica? Já está ofegante mesmo em Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Eu não gostei da entrevista do Magrão e eu gostei da entrevista do Mercado, que foi antes, né? Foi ontem na Rádio Bandeirantes, ao vivo, o Lucas Dias nos reportou. A do Magrão, Baldasso, justamente por essa linha. Do Magrão considerar que são duas competições completamente diferentes e que é possível esta mágica virada de chave. Eu entendo que ele tenha que fazer esse discurso, mas eu não gostei. Não, eu também não gosto, porque mais uma vez passa uma ideia, eu sei que hoje todos nós aqui estamos pensando em Libertadores da América, mas passa uma ideia de desleixo com o Campeonato Brasileiro, e eu não estou gostando nada disso, e a tabela de classificação está apontando aí riscos importantíssimos. E outra, estão interligados os times da Libertadores e do Brasileiro, do Internacional, embora tenham diferenças na escalação, porque em ambos o Internacional não conseguiu convencer ainda a torcida. Nós temos um grande jogo que fez reacender toda a autoestima, confiança e esperança do mundo colorado, que foi o jogo contra o River Plate. Eu acho que o jogo de hoje, ele não significa uma virada de chave. Eu também já não acredito, não quero mais nem ouvir falar desse termo. Mas o jogo de hoje pode apresentar para a torcida a ideia de que há como acreditar ainda, porque tudo que houve até agora, com a rara exceção do que aconteceu contra o River, mostrou que não dá para acreditar. Mas nós, torcedores, nós somos trouxa, né? A gente acredita sempre. Tu gostou do Magrão, né, JB? Não, eu gostei, eu achei ele lúcido, achei entendendo toda a situação. Tá? O Magrão estava meio áspero, como eu nunca tinha visto ele. Áspero, vocês estão perguntando de Campeonato Brasileiro, não vou falar. Eu achei o Magrão um pouco diferente do que costuma ser. Eu achei ele justo. A única coisa que é que não acontece, e aí é um pouco jogar para a torcida, que é o seguinte, não, vocês estão me perguntando agora sobre brasileiro, mas agora é o jogo da Libertadores, eu tenho que falar sobre Libertadores. Depois do jogo da Libertadores a gente conversa aí de novo e fala sobre brasileiro. Dá vontade de dizer, então depois tu nos atende, porque eles falam... Eles não atendem. A galera acha que é simplesmente o seguinte, pede o Magrão e ele aparece na sala de entrevista para perguntar. O Magrão não falava numa entrevista? Coletiva? A coletiva faz tempo. Ele foi no Duda Garbi. Por que ele falou? Ele foi no Duda Garbi. Por que foi ele que falou e não um dirigente do Internacional? Ah, mas isso não vejo problema. Do Internacional. Hein? Ele é dirigente. Não vejo problema nisso. Vou repetir. Benfica, quero te ouvir. Nunca fala. A ideia, Meneghetti, da virada da chave que o Baldasso detesta, ela até poderia acontecer, a virada da chave, de chave em circunstâncias normais, fosse Internacional, até mesmo o River Plate, mas jogando no nível do mar. Hoje essa ideia é completamente comprometida, pode haver mais mobilização, mais motivação, e certamente há, Libertadores da América gera isso. Como o jogo não será normal, é muito difícil que consiga colocar em prática esse pensamento. Sabe o que eu acho, assim, isso aí que o JB falou, quando ele deixa o brasileiro de lado, é que parece que o Campeonato Brasileiro não é disputado por este Inter. Parece que é o time de basquete do Inter. Não, o time de basquete a gente fala depois. O time de futebol feminino, ou o sub-20, ou o time de futebol de mesa. Não, é o Inter, é com o Cudê. É o Inter com o Cudê. Com o Magrão, com o Ener Valencia, com o Rocher. Mas é o time reserva. Não, os jogadores que estavam no time titular ou que vão estar ali na frente, que jogaram no final de semana. O Nico Hernandes, muita gente, eu me incluo entre esses, queria o Nico Hernandes contra o River Plate. Aí o mercado fez uma partida em noite de Figueroa.
contra o River Plate. Então, o Maurício é titular do time do Internacional, pode sair do time hoje. Então, o Bruno Henrique, a gente está querendo como titular e depois entraram os titulares. Então, o Internacional, que perdeu para o Fortaleza e que perdeu para o Cuiabá e que empatou com o Corinthians nos acréscimos, com um time misto também, este é o Internacional. Se o Inter for rebaixado, não adianta dizer ano que vem, bom, nós somos rebaixados, então nós vamos jogar com o time reserva o rebaixamento e o titular joga as outras competições. Não, é o Internacional. E o Inter tem que vestir, a partir dos seus dirigentes, o Inter tem que vestir esta condição preocupante da tabela. O Inter tem que assumir isso. Parece que o Inter quer negar, tá negando. Não, deixa isso aqui, agora é Libertadores, agora é... Não, depois o Flamengo, não, mas é com time reserva, porque eu tenho o Bolívar, eu tenho que reverter vantagem ou confirmar vantagem. É esta impressão que a entrevista do Magrão me causou. Mas é assim, ó, só para completar meu raciocínio, por favor. Eu entendo os dois lados. Eu entendo o repórter que faz a pergunta sobre o brasileiro porque ele não tem o Magrão toda hora para estar ali colhendo um sentimento de uma figura importante no vestiário. Mas eu também entendo do Magrão. Ali é Libertadores e dá pra... Eu acho justo que se pense o seguinte, gente, ninguém é imbecil de achar que o Inter tá bem no Brasileirão. Mas olha só, vamos trabalhar aqui, nós estamos a 2 passos, na verdade a 5 passos de uma glória. Da glória eterna, como é o slogan da Libertadores. Então assim, dá para passar do Bolívar, acho que todo mundo concorda. Se passar do Bolívar, não tem nenhum bicho papão. O Fluminense é muito bom time, o Olímpia é muito bom time também, mas nenhum é Flamengo ou River Plate ou Boca Juniors e tal que vai meter medo. O Inter, Meneghetti, se abrir um caminho. Para mim, se o Inter tem chance, e aí é o que o Magrão diz assim, vamos focar aqui. Eu acho justo que ele pense assim. Daqui a pouco a gente fala mais de Internacional e Bolívar. Teve cobrança hoje lá no CT do Grêmio, Michele Silva. Teve sim, Meneghetti, fortes cobranças lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Isso porque a comissão técnica, os jogadores se reuniram antes do treinamento em uma reunião que atrasou o treino aí em 45 minutos mais ou menos. Essa reunião foi para tratar dos erros do Grêmio contra a equipe do Santos. O Renato já tinha prometido isso em entrevista coletiva, que os erros infantis e inadmissíveis ele iria cobrar muito durante a semana e começou já na reapresentação desta terça-feira, esse atraso de 45 minutos. Depois os jogadores foram para o campo, mas o técnico Renato Portaluppi ainda ficou com o Luiz Wagner Vivian, o executivo do Grêmio, e também o vice de futebol Antônio Brum, com conversas um pouco mais de tempo. Depois conversou individualmente com o PP, com o Bitelo, e aí sim a atividade rolou normalmente, mas teve todas essas conversas prévias e fortes cobranças lá pelos lados do Grêmio. Bom, o negócio é o seguinte, eu queria falar especificamente de um jogador quando a gente fala de cobrança. E eu não fiz isso ontem aqui, a gente até falou pouco do episódio do Ferreira, responsabilizar o Ferreira exclusivamente pela derrota para o Santos. Não se trata disso, para mim o principal responsável é o Renato, é o comandante da equipe que cometeu erros, enfim. Mas no lance específico, o Renato foi brilhante na sua entrevista do vestiário, definindo como um lance de pelada de amigos, que pode preceder uma boa cerveja com uma carne feita num latão de beira de praia ou pode vir na sequência. E aí um dos caras, não vou nessa bola aí porque ela vai sair, e ela não sai. Só que isso era um jogo, vale 3 pontos. E o Ferreira estava muito mais próximo do lance do que o colombiano Mendonça, que conseguiu armar o contra-ataque, passando para o Soteldo e depois para o Furque marcar o gol. Bom, eu acho que deu de Ferreira para o Grêmio. Acho que acabou. E eu não estou dizendo que tem que ser uma relação essa hostil daqui para frente. Acho que o Grêmio tem que chamar o seu empresário, Pablo Bueno. O presidente Alberto Guerra tem uma boa relação com ele, pelo que disse no episódio lá atrás, do goleiro Adriel ainda. Olha, não dá mais, não tem ambiente. Não tem ambiente. Arruma uma proposta destas tantas que surgem ano a ano. Arruma uma concreta, arruma uma valendo. Arruma uma de verdade agora. E nós vamos facilitar, vai ser bom para o jogador, vai ser bom para o clube que vai contratá-lo ou não. E vai ser bom principalmente para o Grêmio. Acho que deu de Ferreira. Eu não divido contigo essa opinião, respeito ela, porque eu não posso, ao Ferreira, e acho que ele tem uma parcela enorme do que aconteceu, porque ele perdeu 2 gols e ainda estava presente no lance aí que virou meme, né? Mas assim, ó, o Ferreira errou tanto quanto muitos estão errando. É que tu tá avaliando tu tá avaliando, Ribeirinho. Não. Tu tá avaliando esse jogo pontual. O Meneghetti está avaliando o macro. Esse jogo é só... Isso, esse jogo aconteceu algo emblemático com o Ferreira. Isso. Mas se não tivesse esse lance pro Ferreira, a gente ia olhar o jogo dele e ia dizer, tá, e aí, o que tu me entregaste? E aí o jogo passado do Ferreira, a gente ia dizer, tá, e aí, o que tu me entregaste? Prepara a mão aí, vamos ver se eu encho essa mão aí.
essa mão aí. O que o Carvalho está entregando? Custou 4 milhões e meio de dólares. Mas o Ferreira tem um passado recente. O que o Cristaldo está entregando é um Tu vagalume. pode chegar entendeu? onde tu quer chegar. Sabe? Chega lá. Chega. Quem está Chega na entregando beira do também. gramado. O Soares está mal, né? Exatamente. 2,5 pau por Exatamente. mês. E aí? E tem polêmica, vai ou não vai? Então, assim, eu acho que tem que cobrar de todo mundo. Tá, mas é que assim, todo mundo tem que ser cobrado. coerência, lógica... Esse jogador está falando desse ano, né? Desse ano, né? O Ferreira de 5 anos atrás. Coerência lógica que o CCD... Campeonato Gaúcho Coerência lógica desse programa que o CCD importou lá pro Sala, porque ele tá tentando levar a nossa audiência. O CCD agora é inimigo. CCD, tu tá do outro lado da trincheira, agora tu virou meu inimigo. Já te disseram isso outra vez. Só que lá pelas tantas, o CCD usou esses dias lá no Sala. Se toda a turma vai mal, a culpa é do professor, então a culpa é do Renato, porque tem 5 aí que mas eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, eu gosto muito do Ferreira como jogador de futebol, acho que ele tem valências importantes para um cara de lado de campo, também acho que ele continua com o defeito de individualismo e tal. Eu só quero dizer que o Ferreira, para mim, esse lance do final de semana, para mim, é o símbolo, é só um símbolo, de um desleixo de um Grêmio de 2 meses para cá, tá? E outra coisa, é mais fácil tu chegar numa entrevista e pegar um lance isolado do Ferreira em que ele errou e foi desleixado e colocar ele como símbolo de tudo isso. O Renato, por exemplo, poderia ter dito, olha, nós tivemos hoje aqui, né, mais um capítulo de um Grêmio que parou de jogar desde que o meu centroavante começou a surgir com proposta para ir para o Inter Miami e a minha referência de time deixou de jogar bola. Por que o Renato não faz isso? É mais fácil falar do Ferreira, né? O que incomoda, Meneghetti, é que o Renato tem a solução e não quer usar a solução. Eu acho que o Ferreira tem que sair da equipe também. O Ferreira eu acho que tem que sair do clube. O que eu defendo é no final do ano, Ferreira sair do clube. Tá, tudo bem, mas no final do ano. Mas agora basta sair do time, né? Basta sair do time. Acho que até o Ferreira vai começar a viver uma situação que o Diogo Barbosa viveu, que o Thiago Santos viveu, que é de uma má relação com o torcedor. Lembrança. Eu não acho que ele faz lances geniais. Não. Ele faz lances geniais, aí o torcedor esquece. O pior castigo pro Ferreira é botar ele para jogar contra o Cruzeiro. Eu acho que ele vai tomar. Antes do jogo é capaz de haver assim uma rejeição pelo que aconteceu domingo, que é inadmissível. Mas o Renato tem a solução. É o Cuiabano, cara. Porque com o Cuiabano, é que as pessoas acham que o Cuiabano é lateral esquerdo. E de fato, de origem é, mas ele rendeu muito mais do meio para frente. O Cuiabano tem o 1 contra 1, que o Ferreira tem. O Cuiabano é um cara atarracado, mas tem velocidade. O Cuiabano marca o que o Ferreira não faz. E o Cuiabano faz gol. A solução para o lado esquerdo do Grêmio chama-se Cuiabano, mas não sei porque o Renato respondendo a tua pergunta, o Renato vê o Cuiabano como lateral esquerdo. É um dos O Cuiabano jogadores. vai jogar porque o Renato foi expulso, tá? Então o Cuiabano vai jogar Isso, vai jogar na esquerda. Mas eu ainda acho que ele vai voltar com o esquema 3 zagueiros. Agora, eu queria só dizer o seguinte, né, para contrapor o Baldasso. Imaginem se esse lance na Vila Belmiro fosse o Internacional e o Edenilson não acompanhasse o Mendonça, não acompanhasse a bola. O que o Baldasso ia dizer aqui no dia seguinte? Já disse contra o Atlético. O que o Baldasso ia dizer que o Edenilson está com a cabeça aonde? O que eu estou dizendo? Chega no momento da relação que não é um episódio, não é qualquer outro jogador que tivesse errado no jogo com o Santos, não ia estar dizendo que o Grêmio tem que mandar embora, fosse o Vidia Sante, fosse o Soares, fosse o Bruno Vini. Não. É que o Ferreira tem uma sequência que começa lá com o processo que ele entrou com... Ele acionou o Grêmio na justiça. E o Renato é que conseguiu contemporizar os ânimos à época. Depois ele veio vindo, o Filipão disse 2 anos atrás, ele vai para o departamento médico, fica tomando um cafezinho, fica contando história, o tratamento que é bom. Outra coisa, é um jogador que vive no departamento médico. O que eu estou dizendo não é uma solução intempestiva, é uma solução de chamar o empresário e assim, toda hora tem proposta, né? Arruma uma valendo agora, legal, arruma uma valendo, arruma uma de verdade, e vai, e deixa os pila para nós, e o Ferreira vai ser feliz. O que é mais grave para ti, Leonardo Meneghetti? Uma bola em que um jogador desistiu num jogo de um meio de campeonato brasileiro e não deveria ter desistido e errou? Ou o teu centroavante de 2,5 milhões por mês ter as 2 bolas do jogo numa classificação à final da Copa do Brasil e perder o gol? Isso é importante. Mas aí ele errou tecnicamente, o outro foi negligente. O Marcelo Lomba cometeu um erro parecido com o do Ferreirinha, tá? Contra o Sport em 2020, que foi o jogo em 2021. Achou que a bola tinha saído e não acompanhou. O Ferreirinha foi negligente. Eu não o acho erro que tu está assim. falando é um erro técnico. Eu não acho. Erro técnico. Eu acho que o Ferreirinha vacilou, mas não foi por negligência. Não, negligência. Né? Tu pode até achar que faltou... Largou o lance. Eu acho até que tu pode achar que ele subestimou o lance, ou falou ou de valores cognitivos, tu pode achar o que tu quiser. Negligência, eu acho que não.
Ah, mas valores Acho que ele cognitivos errou. é pior, tu tá chamando Ele o cara de errou. burro. Não é. Tu pode até, pode até pensar em várias coisas. Eu não pensaria em Eu acho que negligência. faltou profissionalismo no Ferreira. Eu não acho, Faltou profissionalismo. Eu acho que não. Eu só acho o seguinte, vou te fazer uma pergunta, Meneghete. Qual é o melhor extremo que o Grêmio tem no seu grupo de jogadores? Só tem um? Hã? Não, tem o Bessosi e o Tem Iturbe. vários. Esse é o problema. Tem o Iturbe, tem Bessosi, É quem tem o Gustavinho, Galdino. Gustavinho, Com o grupo do Grêmio ele acaba jogando porque o time manda embora. Esse jogador não serve, ele não se dedica, ele não se entrega em campo. Ele tá mais preocupado com a primeira pessoa, O Ribeiro. melhor extrema, JB, perdão, é o Cuiabano. É um dos jogadores mais promissores, cara. Surgidos no Grêmio nos últimos... Jogador tático, jogador importante. E ele sabe fazer o 1 contra 1, gente. Ele é um cara, repito, forte, mas ele tem parece o Patrick que jogou Alguém já falou aqui, né, que ele Mas parece ele, o Patrick. ele é mais né? veloz do que o Patrick. Tá. Não, ele tem drible porque ele e é faz mais novo, gol. né? Esse rapaz Vamos assim, já ó. disseram que não é questão, que eu até achei que fosse disciplinar. Não é. Por que não joga, cara? Valdacir, eu tenho uma pergunta, porque desse assunto eu sei que tu entende. Já teve algum tipo de relacionamento, Meu Valdacir? Deus. Algum tipo de relacionamento? O cara Eu tá sei de que- bem. Não, agora ele tá... Tu quer tá. complicar a vida do cara. Cara, a tua aliança, ela brilha, velho. A minha brilha, mas a tua... Olha o tamanho disso aí, velho. Carro popular. Mas enfim. Aí lá pelas tantas, Valdacir, tu já tiveste em algum relacionamento que a situação é a seguinte. Foram tantos que já também já tive. Qualquer perfil se encaixa. Qualquer perfil se encaixa. Que é assim, não tá em crise, né? Tá tendo dificuldade. Só que aí não adianta... Em crise muitas. Em crise muitas, tá. Só que assim, não adianta tu chegar e dizer assim, ela vai dizer pra ti, Baldasso, tu errou nisso. E tu vai dizer pra ela, não, mas é que tu tá errada nisso. E na verdade os dois estão certos. Não foi só tu que errou e não foi só ela. O Grêmio, atualmente, é um time que tem o Ferreira, que eu concordo com o Meneghete, não pode ser titular, quando muito... tem que ser um cara para entrar no segundo tempo. Não. Porque aí o Benfica e o clima vai ser ruim. Eu acho que não vai ser ruim com a torcida, sabe por quê? Porque ele faz lances geniais. E ele joga pro DVD dele. Então assim, o Ferreira é um problema. Não para de abrir gaveta, JB. O Grêmio é um casamento. O Grêmio é um casamento em que os dois lados se permitem errar. O Renato está errando. Ele não está achando o time. O Ferreira está errando por conta de não jogar bem e de ter seus problemas disciplinares. O Soares está errando pra caramba. O Cristaldo é o Vaga, às vezes sem o Lume. O Carbacho não está jogando pelo que custou. Então o Grêmio não tem um único pequeno problema. Cara, o Jeromel é um escândalo. O Jeromel não jogou na temporada. Isso é caso de CPI na arena. O Jeromel não entrou em campo. Então não é só um problema do Grêmio. A gente está, entre aspas, aliviando, porque todo mundo sabe que saiu de uma Série B e foi mais do que deveria. Mas a questão é que poderia ter ido muito mais se esses erros, o senhor Soares não desse piti, o Jeromel já estivesse em campo, Bitelo tivesse melhor, principalmente os reforços que contrataram não estão em condições de jogar. Dessa janela, só o Rodrigo Eli está desempenhando. De resto, a janela ainda não ajudou o Grêmio. E tem um que está sendo assediado, né, Michele? Exatamente, Meneghete. Trata-se de Vidia Sante. A Fiorentina, da Itália, quer o jogador. O Grêmio não recebeu nenhuma proposta oficial, nenhum interesse, de fato, em proposta oficial da Fiorentina pelo Vidia Sante, mas essa informação ela existe e partiu do jornalista turco Ekrem Konur. Ele noticiou essa informação de que a Fiorentina quer o Vidia Sante, mas o Grêmio, vale lembrar, não tem o interesse de liberar o Vidia Sante nesse momento, já que considera ele uma peça muito importante para o seu elenco, para o seu meio-campo. O JB, essa informação aí da Fiorentina querer o Vidia Sante, isso evolui ou tá um pouco requentado, tá esquentado demais pelo jornalista turco? Então assim, ó, como é que eu vou dizer isso do cara que é colega e tal? Eu tô esperando ele acertar uma, porque todas que saem desse jornalista turco acabam não se confirmando e são muitas especulações. Da crítica, senhor. É que assim, ó, existem informações que acabam não se confirmando e a gente tem uma grande dificuldade que a gente diz assim, sei lá, olheiros do Arsenal vieram aqui ver o Bitelo. Aí o Bitelo não vai pro Arsenal e os caras dizem assim, olha esse... Não, eu disse que o olheiro veio olhar, se o cara não gostou, faz parte. Isso é uma situação, estou usando só um exemplo. Só que assim, nada que veio dele até hoje se confirmou, é muito, muito especulativo.
A única coisa, não tem proposta, não tem saída do Vidiaçante ainda. A única coisa que eu tenho é, o Vidiaçante, sim, é um dos caras que desde a antiga gestão eles diziam, é um dos caras mais consultados. Até que vale o Vidiaçante, na opinião de vocês, hein? Olha, ele falou aí em 10, 11 milhões de euros. Não, Se chegar a isso, o Grêmio vende, né? Quantos anos tem o Vila Sante? 27. Tá 10 milhões. Mas assim, ó, eu vou dizer uma coisa. O Vila Sante foi o melhor jogador do Grêmio na Série B. O melhor jogador do Grêmio na Série B. O Vila Sante cavou o lugar dele do time, porque tiraram o lugar do Vila Sante do time esse ano, que era, todo mundo era PP e Carbajo e PP. O Vila Sante engoliu todo mundo e virou um dos melhores jogadores da temporada de novo. Mas ele teve uma queda técnica nos últimos jogos. Agora, Tá até cometendo muita falta o Vila Sante. Isso aí. Mas aí eu acho que o time todo teve, não, né? É que, pode estar estourando desculpa, nele. ele tem que estar tendo marcar por dois, né? É mais difícil, né? O Carbajo. Sabe que eu acho que o Carbajo é uma decisão. Eu tenho uma teoria Mas sobre o ele Carbajo, marcava que é da já minha por cabeça. dois. Então, é da minha cabeça. É uma teoria da minha cabeça que não tratem como verdade. Mas é só uma lógica que eu digo assim, tá acontecendo, não pode acontecer. O Carbajo, ele tem um problema no pubis. E logo no começo do ano, ele agravou esse problema no pubis porque ele não jogava tanto no Uruguai. E aí eles começaram a tratar. Só que o PP lesionou. E aí o PP saiu, ficou um tempão fora, teve 2 lesões seguidas, e eles estavam... Eu tenho a convicção que esse cara tá jogando descontado, porque ele não pode jogar isso que ele tá jogando. Não conseguiram corrigir. O Carbajo é uma decepção. O Carbajo é uma decepção, ele não tá conseguindo As coisas jogar. do Grêmio, elas continuam sendo bem interessantes. O PP saiu para ficar 2 semanas fora e foi pro elo perdido, onde está o Jeromel há mais de 300 dias, né? E agora o Carbajo, vem a notícia em agosto que o Carbajo está com problema no pubis desde que chegou no Grêmio. As coisas são interessantes no Grêmio. O calabouço, né? O problema é um no jogador pubis... comum no Grêmio. Comum, claro. Jogador comum. Muito bem, já pro comum intervalo custou e na 3. live... Hã? Comum que custou 13,5 de O dólares. preço não é comum. A gente vai pro intervalo, na live do YouTube está a Michele. Vem comigo, você que tá aí. Aliás, impressionante, né, cara? Você não deixou o teu like ainda na live. E eu tô vendo tu fazer isso e tu acha que eu vou falar contigo normalmente. Isso não afeta a nossa relação. Afeta? Então deixa o teu like aí. Os donos da Bola RS no YouTube. Qual que é o sentimento de vocês para hoje à noite, hein? Me contem aqui. Mandar um abraço pro Everson Corrêa, que tá sempre por aqui. Matheus Trindade, que não é aquele, né? É outro Matheus Trindade. Um abraço para ambos, inclusive. Samuel Penteado. Samuel Penteado, muito bem. Belo nome, tá? Fernando Neves tá aqui também. Lucas Like. Saudades de uma certa pessoa que falava like. Grande cara. Dalton Frank, um abraço pra Concórdia. Um abraço, Concórdia, tamo junto. Vamos aonde? Tá perguntando o Vitor Cosi. Vamos pra Bolívia, né, cara? Hoje é... Aqui, ó, a cabeça tá lá na Bolívia já. Tô preocupado com o Lucas Dias. Espero que ele não ande um pouco mais rápido, né? Evite falar. É um cara que já tem um preparo físico já um pouco complicado, né? O Lucas Dias é tipo o Grêmio ali. A gente contratou e depois de um tempo que foi ver que a passada já não era, né? Que a passada era mais lenta, né? Mas é um baita cara. Grande repórter KTO Lucas Dias. Um abraço pra mecânica aqui, o pessoal da Simas, né? Grande Simas, um abraço. Deixa eu ver aqui. Acompanho o teu trabalho há muito tempo, acho muito legal. Muito obrigado, Thiago Schuller, tamo junto, cara. Valeu mesmo. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. O que tem de almoço hoje? Gostaria de já ter essa informação, Yuri, mas ainda não fui almoçar. Irei após o programa. O pessoal da Simas está muito animado por aqui. Não vai rolar, tá, viu, pessoal da Simas? Só um abraço aí e é isso aí. Deixa eu ver aqui. Michele, você é Grêmio? Eu sou Band, né, cara? Já falei várias vezes pra vocês. Vocês não aprendem, cara? Meu Deus do céu. Eu sou o Grêmio, eu sou o Inter, eu sou o Band. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. O Bolívar vai acabar com o Internacional hoje, tá dizendo o Caco Garcia. Olha, tem chances, viu? Eu fui no 1-0 ali, mas a verdade é que eu tô com outro sentimento que eu não quero nem falar. O Lucas Dias já tomou um chazinho lá pra dar uma amenizada nos efeitos da altitude. Deixa eu ver aqui. Um abraço pra Maria Clara, gremistona em Santa Catarina. Tamo junto, Maria Clara. Maria Clara é gremistona lá de Santa Catarina. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Um abraço pra Toledo, pra Lages. Lages fica ali, ó, do ladinho da minha cidade natal, Vacaria. Um abraço pra Vacaria também. Deixa eu ver o que vocês estão falando por aqui.
Sem essa de engravida aí, vocês estão malucos? Que isso? Qual a tua altura, Michele? Eu prefiro não falar. Bola aérea não é o forte. Melhor não falar. O Eduardo Albuquerque, de João Pessoa, na Paraíba. Tamo junto, João Pessoa. Beijo! A Rádio Bandeirantes fará uma grande cobertura para este Bolívar e Inter. Em seguida já tem o apito final com Daniel Oliveira e grande elenco. E depois, a partir das 4, atualidades esportivas, espera da jornada. E jornada, o jogo é às 7 em La Paz, Bolívar e Inter na Bolívia. Jogo que você vai acompanhar na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Resultado da nossa enquete interativa, que está na live do YouTube. O que significa para o Inter voltar vivo? Ganhar o jogo, 13%. Empatar, 31%. Perder por um gol, 39%. Perder por 2 gols, 17%. Obrigado a quem nos acompanhou também na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Vem aí o apito final. E aqui na TV eu passo o bastão para o Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Boa tarde, Menega. Como ficaram os palpites para o jogo de hoje na equipe dos donos da bola? Tem um certo otimismo aqui. Eu acho que eu sou o único pessimista aqui. Que disse Se arriscou que, quanto? Eu acho que 2 gols do Bolívar vão ser anulados pelo VAR. Portanto, o Bolívar ganha só de 2-1. 2-1. 2-1. Estou contando com o VAR no meu palpite. Podemos considerar uma vitória do Internacional, né? Se terminar com um gol de diferença. Quanto é que tu palpitou, JB? Eu palpitei um empate sem gols que está pagando 9,5 na KTO. Benfica? 1-0 Bolívar. O Ribeiro não lembra mais. 1-1. É que o Ribeiro dá um palpite na rádio num dia e na TV outro palpite bem diferente. 2-0 Inter hoje. Não tem como, eu acho muito difícil. Com ar, com oxigênio, com cilindro de oxigênio, mais 2-0. Tu acha que o Inter ganha o jogo? Ganha o jogo lá. A 3.600 metros? Eu acredito. É difícil. É complicado, mas não é impossível. Não, aí vem semifinalista da Libertadores. E entra com o Bruno Henrique, não? Porque ele vai fazer um dos gols. Ele, assim, ó, eu acho que o Bruno Henrique vai entrar no jogo, tá? A dúvida é esta. Ele poderia botar o Bruno Henrique na do Maurício, né, e o Baldassi defendeu aqui o Bruno Henrique na do Wanderson. Mas aí é palpite. Informação é ou o Maurício ou o Bruno Henrique. Eu prefiro o Bruno Henrique para ter um pouquinho mais de força no meio campo, um pouco mais de posse de bola. E ele vai fazer um dos gols, pode ter certeza. Tomara. Tá. Marcando então, um gol já é bom. Vamos confiar. Que Valeu, horas começa a cobertura na rádio? 4 horas da tarde. Agora já tem o apito final rolando e às 4 horas, atualidades esportivas. Grande cobertura na Rádio Bandeirantes 94,9. Quero ver todo mundo acompanhando, hein? Tá certo? Valeu, Motinha!